Bom dia, meus queridos irmãos, que é com alegria que estamos juntos, louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus e nós faremos a leitura do versículo 25 até o 30. Esses versos servirão de base para a mensagem de hoje pela manhã e de hoje à noite. Agora pela manhã, os versículos 25 a 27 e à noite 28 a 30. Mas nós leremos todos esses versículos, Mateus 6, 25 a 30. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haver de vestir? Por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Nós agradecemos este momento de celebração, momento de culto, e este momento agora de exposição e pregação da palavra do Senhor. Palavra bendita, palavra santa, palavra viva e eficaz, palavra que é luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma, âncora da nossa fé. Alimenta-nos, ó Deus, nesta hora, quanto à santa palavra. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento para compreender os teus ensinamentos. Oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Continuamos assim, meus queridos irmãos, com a exposição do Sermão do Monte. O tema que nós trataremos, o tema geral, desse versículo 25 até o final do capítulo, é confiança irrestrita. Confiança total. Confiança absoluta. Então, nesta manhã, confiança irrestrita, vida e alimento. O objeto da nossa exposição são os versículos 25, 26 e 27. Jesus havia explicado, e agora ele continua a sua explicação, que além de dois tesouros, na terra e no céu, duas visões, olho bom, que é o olho generoso, e o olho mau, que é o olho avarento, jaz uma grande escolha, muito básica, entre dois senhores, Deus ou Mamon. Ele disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então Cristo afirma aí que nós temos que escolher entre dois tesouros, entre duas visões e entre dois senhores. E nesse texto nós temos um mandamento que vai aparecer nesta perícope, nesses versículos de 25 até o 30, até o final, aliás, 34, vai aparecer 3 vezes. Ele diz no verso 25: não andeis ansiosos pela vossa vida. No 31 ele diz: não vos inquieteis. E no 34 ele diz também: não vos inquieteis, não vos
preocupeis, não andeis ansiosos. Os judeus conheciam perfeitamente esta atitude que Cristo está ensinando e colocando aqui frente à vida. O ensino dos grandes rabinos era que a atitude para com a vida devia estar constituída principalmente por uma combinação de prudência e serenidade. A lição de Jesus era bem conhecida pelos seus discípulos, pelos seus concidadãos, que se deveria combinar a prudência, a antecipação e a serenidade em nossa vida diária, em todos os momentos da vida. Como nosso Deus é um Deus sábio e amoroso, que primeiramente criou o jardim do Éden, para que nele o homem fosse feliz, e depois que veio ao mundo para restaurar a felicidade destruída pelo pecado, o Senhor Jesus deseja que a sua vida, que a nossa vida, seja livre de ansiedade, de preocupação, de inquietação. E nesses versos que analisaremos na mensagem da manhã e na mensagem da noite, Jesus nos ensina como viver livres da ansiedade, que é tendo confiança irrestrita em Deus. E por isso, o grande tema da nossa mensagem, confiança irrestrita em Deus, é a base, ou é a maneira, o modus vivendi, para estarmos livres de toda inquietação e de toda ansiedade. Ansiedade, vamos falar um pouco da ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? É a pergunta que eu lhe faço a você que me escuta neste momento, que está adorando a Deus, ouvindo esta palavra de Deus ao seu coração. Como é que você anda? Você é inquieto? Você anda preocupado? Você é ansioso? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Aí eu lhe pergunto, você já se olhou hoje no espelho? Você é aquele tipo de pessoa que o problema está longe e você pensa que ele já está batendo a sua porta, aproximando? Você é aquele tipo de pessoa que quando não tem problema, você cria um problema? Milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares são gastos todos os anos com calmantes, com entretenimentos para aliviar o homem do mal da ansiedade, que é o mal do século 21. A ansiedade é uma doença multicausal, mas o pecado é a base de tudo, de todo problema. Por isso a palavra de Deus traz uma solução para esse mal. A ansiedade, como disse, sendo o mal do século, ela atinge homens e mulheres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. Ela não pede licença para bater à sua porta. Por isso Cristo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Há algumas verdades que você precisa saber sobre a ansiedade. A primeira é o que é essa tal ansiedade. Não andeis ansiosos. A palavra que Jesus utiliza aqui aparece 5 vezes nesse texto. No versículo 25, 27, 28, 31 e 34. E ela é traduzida na Bíblia de vários modos. Como está ansioso, está inquieto, está cuidadoso, está preocupado. Em Lucas capítulo 10, naquela conhecida passagem que fala sobre Marta
e Maria é a palavra usada para descrever a preocupação de Marta, onde se diz que ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitas coisas. Preocupada com muitas coisas. Esta palavra agitada, que aparece aí, significa estar mentalmente estressada, é estar distraída, inquieta. É preciso, primeiramente, nós entendermos o que não é ansiedade. Ansiedade não é desprezar ou ignorar as necessidades do corpo, pois Jesus ensinou-nos a orar pelo pão nosso de cada dia, na oração do Pai Nosso. Mas o mundo está adotando um conceito reducionista, degradando o homem ao nível dos animais. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida. Ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho previdente da formiga. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentando os filhotes. Muitos deles migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe aqui não é a providência ou a previdência aí, mas a preocupação ansiosa. O apóstolo Paulo também aconselha: não andeis ansiosos de coisa ou por coisa alguma. Filipenses 4, 6 a 7. Pedro também exorta: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Ansiedade não é estar isento de ganhar a própria vida. Nós não podemos esperar o sustento de Deus assentados, de braços cruzados, dizendo preguiçosamente: meu Pai Celeste proverá. Deus proverá, nós temos de trabalhar. Ansiedade não é estar isento de dificuldades. Estar livre de ansiedade, estar livre de dificuldades, não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, Ele não impede que ela seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e apertos, inclusive financeiros. Ansiedade, ela é destrutiva. A própria palavra ansiedade significa rasgar, significa estrangular, puxar em direção oposta. E isto gera uma esquizofrenia existencial. A ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Ela esvazia o hoje do seu poder, da sua potência, da sua significação. Ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões: o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. A ansiedade é enganadora. Ela tem poder de criar um problema que não existe. Um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. As pessoas ansiosas, elas são como os espias de Israel, só enxergam gigantes de dificuldades à sua frente e veem a si mesmos como gafanhotos, como ninguém, como alguém que não tem condições. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é inútil.
O versículo 25 diz que nós não podemos acrescentar um côvado à estatura, por mais ansioso que nós estivermos. Nós não podemos prolongar a vida, dilatar a vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, de dilatar a vida, pode muito bem encurtá-la, pode muito bem pôr um fim na sua vida. A ansiedade pode terminar com a sua própria vida. Ela nos mata pouco a pouco. Ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece a nossa fé e tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã, como a vida dos pagãos, como Cristo coloca aí. Os hospitais e as sepulturas estão cheias de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. E eu já falei que o sentido desta palavra é estrangular, é puxar em direções opostas. Quando nós estamos ansiosos, nós teimamos em tomar as rédeas de nossas vidas e tirá-las das mãos de Deus. E Ele é quem cuida de nós. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje, por causa do medo do amanhã. A ansiedade, meu querido irmão, é incompatível com o bom senso. É uma perda de tempo. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Devemos planejar assim o futuro, mas não devemos andar ansiosos por causa dele. A ansiedade é cega. A ansiedade é uma falta de visão da vida, de si mesmo e de Deus. É o olho mau que Cristo falou. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos, bebemos e vestimos. Nós ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A ansiedade nos deixa de ver a obra da providência de Deus. Ela ofusca esta visão da providência de Deus na criação e para a criação. Deus alimenta as aves do céu. Os corvos, diz a Bíblia, não semeiam, não colhem, não têm despensa, ou seja, provisão para uma semana, e nem celeiro, provisão para um ano, e Deus cuida deles. A ansiedade é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos, nos torna como os pagãos. É incompatível, como eu já disse, com a fé cristã. A ansiedade não é cristã, ela é gerada no ventre da incredulidade, ela é pecado. E quando nós ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, nós estamos vivendo num nível inferior ao dos animais e das plantas. Toda a natureza depende de Deus, e Deus jamais falha. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam e o dinheiro sempre falha. Deus não. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé ou divulgar a fé e viver a ansiedade. Peter Marshall, ele diz que as úlceras não deveriam se tornar o emblema da nossa fé, mas geralmente se tornam o emblema da nossa fé. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios e dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Um filho de Deus que tem convicção do seu amor e do seu cuidado, ele não vai descambar ou viver em preocupação constante. A ansiedade tem causas. As ameaças, tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Outros têm medo de morrer.
Outros sentem ameaçados pelo medo da solidão e outros se sentem inseguros de perder o emprego. Qual é a ameaça? Quem sabe nessa pandemia do coronavírus, tem muitas pessoas se sentindo ameaçadas, porque um vizinho, porque um concidadão do seu bairro, da sua cidade, um colega de trabalho, um parente da família, e a pessoa está ameaçada, ela vive em pânico, ela está ansiosa, e aí ela quebrou o limite do cuidado de proteção com a fobia, com o medo, com a ameaça. Eu já conversei com pessoas nesse período que entraram em pânico, em desespero, em problema. Para onde vai se sente ameaçado? Se vai em um supermercado, em algum local onde tem um público maior, vê todo mundo de máscara, a pessoa se sente ameaçada. Então a ameaça é um grande inimigo, ou um grande aliado da ansiedade. O outro é o medo. O medo é mais do que um sentimento. O medo é um espírito. E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, 2 Timóteo 1,7, mas nos deu um espírito de coragem, de ousadia. Tem gente que tem medo de não casar, e tem gente que tem medo de casar e medo de divorciar. Tem gente que tem medo da vida e gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo da solidão e gente que tem medo da multidão. Tem gente que tem medo do hoje e tem gente que tem medo do amanhã. Tem gente que tem medo do conhecido e tem gente que tem medo do desconhecido. Quais são as suas ameaças? Quais são os seus medos? Coloque nas mãos de Deus. A ansiedade, ela tem efeitos também. Há reações físicas. Mais de 50% das doenças são psicossomáticas. As pessoas estão buscando uma paz química. Vivemos hoje o império dos calmantes. As pessoas dormem um sono artificial, não tem paz, não consegue dormir, precisa de um sonífero. A Bíblia diz que o ânimo sereno é a vida do corpo. Você precisa ter a paz. Mas há também reações espirituais. A ansiedade nos afasta de Deus. Como eu disse, onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero aonde é gerado a incredulidade. E essa palavra, como já falei no início, a ansiedade, merinã, significa estrangulamento, preocupar-se ansiosamente. A ansiedade, meus queridos irmãos, você que me ouve, ela tira de nós o oxigênio, ela corta o fôlego, ela nos asfixia, ela provoca insônia, ela rouba a paz, ela gera conflitos terríveis que atormentam o nosso interior, tira a alegria do nosso ser, revelando um aspecto preocupante. A ansiedade é um monstro social, tão comum em nossos dias quanto o resfriado, e atinge, como já disse, todas as idades. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Atinge os ricos e pobres, intelectuais e analfabetos. E a nossa sociedade sofre desse mal de forma avassaladora. E ela traz consequências terríveis para o ser humano. A ansiedade, considerada então o mal dos séculos, ela mata, ela retira de nós o vício, o dreno, a energia e o desejo de viver. Atinge todas as pessoas. Mas você, meu querido irmão, ao invés de capitular a ansiedade, você deve orar ao Deus Todo-Poderoso. Lançar sobre Ele toda a sua preocupação, sabendo que Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Em vez de viver murmurando,
Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Alimente a sua mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, e coloque em prática a palavra de Deus. Cristo, ao falar sobre a ansiedade, Ele diz que os gentios que não conhecem a Deus é quem ficam ansiosos quanto ao que comer, o que beber e o que vestir. A incredulidade é a causa da ansiedade. Nós ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus seja suficientemente bom e sábio e poderoso para cuidar da nossa vida. Mas a Bíblia diz que Ele cuida de nós. Nós ficamos ansiosos porque tentamos tomar o destino de nossa vida em nossas próprias mãos. E aí, nós só temos duas opções. Você, meu querido irmão, tem duas opções apenas: descansar na bondosa providência de Deus, ou ser estrangulado emocionalmente pela ansiedade. E eu oriento a você: descanse no poder de Deus. Como diz a Bíblia, descansando em Deus. E o nosso hino, descansando no poder de Deus. Porque a ansiedade é muito perigosa. Ela é inútil. Por mais ansioso que nós estejamos, diz a Bíblia que nós não podemos acrescentar um côvado ao curso de nossa vida. A ansiedade não nos fortalece para lidar com as tensões, com os conflitos do futuro, ficando ansioso hoje. Ela não tonifica os músculos da nossa alma, afrouxa-os. Ela não nos equipa para a luta, enfraquece-nos. Não nos capacita a vencer, derrota-nos. Está provado que mais de 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca irão acontecer. A ansiedade, portanto, antecipa problemas fictícios e nos leva a sofrer por eles, como se já estivessem acontecendo. Basta a cada dia o seu mal. Ansiedade é uma ilusão que nos dá a sensação de que nós estamos no controle da situação ou que precisamos tomar as rédeas da nossa vida em nossas próprias mãos. Uma pessoa ansiosa, consequentemente, vive sobressaltada, não descansa, não tem paz. Descanse em Deus. E o texto de Mateus 6, do 25 até o final, ele vai falar de confiança irrestrita, de descansar em Deus. Olha o que diz o início do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo. Outras traduções diz: portanto, vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, nem quanto ao vosso corpo. O que esse por isso, logo no início do versículo 25, está fazendo aí? É uma conjunção conclusiva, que chama a atenção para o que foi dito antes. Jesus havia falado dos tesouros terrenos, que são passageiros, não satisfazem e não duram, versículos 19 a 21. Jesus havia falado da visão moral e espiritual, que facilmente se distorce e obscurece, versículos 22 e 23, e diz que é preciso escolher entre Deus e o dinheiro, entre Deus e o mamon, verso 24, porque o reino de Deus exige de nós uma lealdade inabalável a seus valores. Por isso, depois que ele falou disso tudo, eles, por isso, não se preocupem com meras coisas materiais. Jesus mostra que assim como os bens terrenos podem se tornar um ídolo que toma o lugar de Deus, ao se tornar desproporcionalmente importante, também as necessidades terrenas podem se tornar uma fonte
de preocupações que toma o lugar de Deus ao alimentar a falta de confiança. A lealdade aos valores do reino rejeita toda subserviência a coisas temporais. Quer essa subserviência seja do tipo que acumula incessantemente, quer seja do tipo marcado pela busca frenética, sem fé e ansiosa por suprimentos de primeira necessidade. É necessário, portanto, antes de prosseguir na exposição desse texto, analisar o que ele diz a respeito da preocupação. É prudente ver as observações gerais sobre a preocupação e a resposta que o Novo Testamento dá, ou a resposta que Cristo está dando para a preocupação. A ansiedade, ela se tornou um dos grandes temas de discussão na nossa sociedade. E as atitudes em relação a elas degeneram em algumas posições radicais polarizadas. É necessário, portanto, ter equilíbrio, ter cautela. Eu quero ilustrar aqui o comportamento de 3 indivíduos. E eu vou dar para cada um deles um nome. O primeiro é o Deus despreocupado. O indivíduo despreocupado. Ele é alegre e quase irresponsável. Raramente ele termina o que começa. E quando termina, é sempre com atraso. Ele não se preocupa com os próximos 5 minutos, quanto mais ou muito menos com o dia de amanhã. Responsabilidade é uma coisa que ele não leva a sério. A vida para ele é uma festa. Ser cristão é muito fácil para ele. Mas na realidade, ele não consegue, porque é difícil para ele desempenhar qualquer tarefa com fidelidade. Provavelmente, ele nunca vai causar tensão com ninguém, por atitudes geradas por uma índole rancorosa ou vingativa. Todos os consideram como um cara legal. Poxa, mas como ele é legal, ele é tranquilão, ele é despreocupado. Em contrapartida, esse indivíduo se mostra insensível às necessidades e sentimentos dos outros e não se abala nem um pouco com os milhões de almas perdidas espiritualmente. O outro indivíduo, a outra pessoa, que eu chamo aqui de hiperresponsável, ele leva a sério todos os sofrimentos e fardos. Se tem um problema, ele angustia-se tanto que chega a ter úlcera no estômago. A economia do país lhe tira o sono e não lhe sai da cabeça. Esse momento que estamos vivendo lhe tira a paz, lhe tira o sono, esse momento de pandemia aí. Ele não só se preocupa com o dia de amanhã, mas também imagina o que é que ele vai fazer para pagar as contas quando se aposentar daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Ele pode transformar tudo em motivo de preocupação, de modo que qualquer má notícia, ou mesmo a ínfima possibilidade de uma má notícia, desencadeia uma nova crise de ansiedade. Mais um com coronavírus, mais um morreu. Ele é hiper responsável, hiper preocupado aí. Então, talvez ele se concentre na sua preocupação e exagere tanto o senso de responsabilidade em algumas áreas apenas e, consequentemente, exclui por completo outras pessoas ou outros assuntos. Mas há um terceiro, que é o equilibrado. Então, o despreocupado é o primeiro, o hiper preocupado ou o hipersensível e o equilibrado, o sensato, o conhecido por sua integridade, dedicação, disciplina no trabalho. Ele é casado, é pai de família, tem filhos, trabalha para sustentar fielmente a família, ao mesmo tempo que desempenha outras funções, quem sabe como estudante, concluindo aí o seu mestrado, o seu doutorado.
e aí de repente ele é tomado por uma notícia, exemplificando aqui, ele acorda certa noite e vê que a esposa não consegue falar, nem mover o lado direito do corpo. Os médicos então descobrem um tumor cerebral, mas dizem que a cirurgia seria inútil. Os médicos dizem ao marido que o período de recuperação seria longo e de qualquer modo ela não voltaria, a esposa dele não voltaria os movimentos nem a clareza mental normal. Então o prognóstico da evolução da doença é de 3 anos, período em que ela começaria a entrar em um estado vegetativo progressivo e por fim morreria. Então vejam aí a situação dos três indivíduos. Talvez você que me ouve esteja em uma dessas categorias, dessas 3 pessoas. Aquele que tem uma confiança irrestrita, e aí você precisa ter, deixa eu beber aqui uma água. E é justamente esse o tema da mensagem, né? Devemos ter uma confiança irrestrita, pois a falta de confiança em Deus não seria uma atitude para os discípulos de Cristo. E como será, você que me ouve neste momento, aí você se enquadraria, ou se associaria, ou se identificaria com esses 3 personagens? Por exemplo, o despreocupado, suponhamos que ele esteja ouvindo eu pregar nessa manhã, trazer essa mensagem sobre ansiedade. Ele me ouve, ele continuará bem feliz, pois sempre achou que os outros vivem sempre muito tensos. Aí ele pensa assim: por que se esforçar para tirar 10 numa prova? Se só passar de ano seria muito bom. Então ele não precisa ficar tenso, preocupado. Por que ficar tão obcecado em cumprir compromissos? Ele é feliz e livre e obedece alegremente à ordem do Senhor de não nos preocuparmos. Então é o despreocupado. Mas talvez você se identifique mais com o hiperresponsável. Pode se sentir muito criticado por esse sermão que você está ouvindo, por essa mensagem. Vocês sabem que a mensagem é para você. Você fica preocupado de estar negando o Senhor e se desespera com seus pecados, com seus erros, sem nenhum senso de ironia. Você começa a ficar preocupado por preocupar-se. Então ele se preocupa por se preocupar. E tem também o equilibrado e sensato. Talvez você que esteja me ouvindo se identifique mais com esse aqui, equilibrado. Ele ouve o sermão, resmunga por si mesmo alguma frase amarga sobre o pregador. O pastor Benildo diz isso porque não é ele que está no meu lugar. Então ele não sabe o que é, citando o exemplo que eu coloquei aqui da esposa que está doente, enferma. Ele não sabe o que é ter uma esposa enferma, acamada, desenganada, antes de aventurar-se a tratar de um assunto tão difícil como ele. Ele pensa que é fácil. Esse terceiro homem, ou essa terceira pessoa, está se sentindo cansado. É aquele equilibrado, como eu falei aí, o sensato, mas um pouco cansado, um pouco rancoroso. E aí ele começa a fazer uma lista mental de algumas coisas com que as pessoas poderiam se preocupar muito bem. Rapaz, e como é que o irmão fulano de tal está vivendo esse período do coronavírus? Será que está tendo o que comer? Como é que estão os hospitais? E ele fica procurando tantas coisas com que as pessoas estão se preocupando. Estas frustrações e desavenças pessoais acabam se misturando com as inquietações internas e externas. Não somente o dele, da família dele ou da vida dele com o que se preocupar, mas agora ele começa a se preocupar com os outros. Mas como será? Porque tudo isso é despejado na mente dele pelos meios de comunicação. Para onde ele vai, se ele abre um Face,
um Instagram, um WhatsApp, liga um telejornal, a mente dele vai ser bombardeada diuturnamente com tantas notícias negativas. Ele ouve então a pregação, o pregador dizer, ouve eu dizendo nessa manhã, não vos inquieteis, não se preocupe. Ele ouve esta frase, esta ordem, e coloca no outro prato da balança, comparando com todas as ansiedades excruciantes que lhe perturba o espírito e prejudica a saúde, e então murmura, você não entende nada, pastor, não dá para fazer isso. Como não se preocupar diante desse quadro, diante dessa situação que eu estou vivendo? Essas 3 pessoas são apenas algumas das muitas reações possíveis, mas ilustram os tipos de problemas, a exposição desse tema aqui enfrenta. Portanto, eu sei, meu querido irmão, que interpretar a palavra de Deus para pregá-la requer daquele que faz a interpretação equilíbrio e precisão. Equilíbrio para agrupar ensinamentos diversos e precisão para que nenhum desses ensinos seja extrapolado e refletida e desproporcionalmente. A aplicação desses destaques aí, equilíbrio e precisão, requer uma certa percepção pastoral acerca das necessidades de cada indivíduo. Se você é o indivíduo tipo despreocupado, você precisa ouvir sobre disciplina, sobre autossacrifício, sobre trabalho duro. Você precisa aprender a distinguir todo esse trabalho, esse investimento da ansiedade ilógica. Se você se associa ou se identifica ou é um hiperresponsável, você precisa ouvir essa mensagem, precisa ouvir sobre a providência de Deus, sobre os meios e resultados da oração e sobre o egocentrismo, que muitas vezes é um dos principais componentes dessa preocupação constante. Se você é o equilibrado e sensato, você precisa de um irmão de confiança, de um irmão amoroso, que o ajude a levar a carga, que chore com você, que dê o ombro amigo, que dê apoio e que talvez indique mais uma vez a prova definitiva da benevolência de Deus, a cruz de Cristo Jesus. E eu apresento para você, meu querido irmão, 2 proposições. Há um sentido em que a preocupação não só é boa, mas também em que sua ausência é, do ponto de vista bíblico, irresponsável. E há também uma preocupação, um sentido em que a preocupação não somente é má, mas também que sua presença significa incredulidade e desobediência. Vamos entender o que eu estou propondo aqui, ou essas 2 proposições. Quando eu digo preocupação boa, é simplesmente o desejo que o servo de Deus, que o discípulo de Cristo tem de ser fiel na obra do seu mestre. Paulo viveu e ministrou com intensidade inegável e compromisso vibrante, não só para ser semelhante a Cristo, mas também lutando as batalhas espirituais em favor de outros crentes. Seu compromisso lhe custou privações e sofrimentos, segundo aos Coríntios 11, 23 em diante. Além disso, acrescenta o apóstolo que ele enfrentava diariamente a pressão da preocupação com todas as igrejas. E ele dizia, quem está fraco? Que eu não me sinta fraco. Quem é levado a tropeçar? Que eu não me inflame interiormente. Segundo aos Coríntios 11, 28 e 29. Além dessas preocupações, o cristão pode fazer muito esforço em relação ao pecado, como atestam as próprias bem-aventuranças. A vida cristã é comparada a uma luta,
há um combate, há um esforço, há uma corrida que exige de nós todo o empenho para alcançar o alvo e receber o prêmio. Existe alegria na vida cristã? Sim, existe alegria, existe paz, existe liberdade, mas dentro de uma matriz do compromisso total e puro com Cristo Jesus, acompanhada de todas as pressões que esse compromisso inevitavelmente traz. Nenhuma dessas preocupações é puramente egoísta. Além do mais, esses cuidados, essas preocupações, cuidados aí um termo com carga emocional menor do que preocupações, são essencialmente voltados para Deus. Isto é consequência de olhar para as coisas da perspectiva de Deus e procurar garantir que a vontade dele seja feita na terra como ela é feita no céu. A ausência desse tipo de preocupação é irresponsabilidade. E as preocupações más? São as preocupações desaprovadas, são as preocupações prejudiciais. Não há nada de errado, por exemplo, em uma mulher ficar horas ocupada na cozinha. Porém, se o trabalho na cozinha gera impaciência e valores distorcidos, ela merece repreensão, como ali em Lucas 10, 38 a 48. Marta, 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 estás preocupadas e ansiosas com muitas coisas, mas poucas são necessárias, e Maria escolheu a melhor parte. Algumas sementes são plantadas e brotam de uma forma muito promissora no início, até que os espinheiros sufocam toda a vida que há nelas. Esses espinheiros são as preocupações desta vida e o engano da riqueza. Mateus 13, 22. Elimine as preocupações mais, conforme Paulo orienta em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas e ação de graças. E ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Além de proibir as preocupações más, Paulo vai mostrar o meio de vencê-las, que é através da oração e da ação de graças. Essas preocupações mencionadas aí por Paulo, ele diz que devem ser apresentadas a Deus. O discípulo de Cristo, ele aprende a confiar na onisciência e no amor soberano de Deus. Romanos 8, 28. E à medida que começa a experimentar a profundidade do amor de Deus, e também a ordem de Pedro que diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no devido tempo, lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6 e 7. A maioria das preocupações más, ou das preocupações nocivas, dessas preocupações proibidas, se não todas, indicam uma falta aguda de confiança em Deus. Precisamos confiar em Deus. Os tipos de preocupação mais traiçoeiros, talvez sejam os que combinam inquietação legítima com preocupações egocêntricas. Nós temos uma capacidade muito grande de criar motivos e preocupações conflitantes. Que Deus nos ajude a reforçar o que é bom e abominar ou deixar de lado o que é mal. A que tipo de preocupações o Senhor se refere nesse texto que nós estamos analisando? É claro que ele não está defendendo a irresponsabilidade despreocupada. Ele está ensinando
que mesmo as necessidades materiais não são causa legítima de preocupação para os filhos de Deus, para os herdeiros do reino de Deus. Necessidades físicas, por mais procedentes que sejam, jamais devem suplantar o nosso compromisso com o reino de Deus e a sua justiça. Além disso, Jesus ensina que essas mesmas necessidades se tornam oportunidades de viver de um jeito diferente do modo de viver dos pagãos que estão à nossa volta, que não aprenderam a confiar em Deus nem para o suprimento de suas necessidades básicas. E aí, meus queridos irmãos, o versículo 25, ele nos deixa um princípio geral. Olha aí para o verso 25. Por isso vos digo, não estejais inquietos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Esse versículo aqui, ele tem implícito aí um argumento que nós chamamos argumento a fortiori. O que seria um argumento a fortiori? O argumento a fortiori tem a seguinte formulação: se isto acontece, então aquilo não acontecerá com muita razão, ou com muita probabilidade. E o Novo Testamento, ele deixa alguns exemplos bem conhecidos desse tipo de raciocínio ou de argumento a fortiori. Se isto acontece, então não acontecerá aquilo outro. Olha só o que diz Romanos 8,32. Aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Ora, ele está dizendo, se Deus nos deu o melhor dele, a melhor dádiva que ele tinha, com muita razão, então ele nos dará as coisas menores, se ele não poupou o próprio filho. Um outro exemplo de argumento a fortiori é justamente o que encontra aqui no texto que nós estamos analisando a partir de hoje, que vai até o verso 34. No versículo 30 diz assim: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? E novamente no verso 7, nós encontramos outro: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará as boas coisas aos que lhe pedirem. Então, nós temos aqui um argumento a fortiori, no versículo 25, que vai reger toda a explanação desse texto. E aí, ele fala para você não se preocupar com a vida e o alimento. Olha o que diz o verso 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Aí o argumento: não valeis vós muito mais do que elas? É o argumento a fortiori, a lógica. Se ele cuida das aves, e ele vai dizer no verso 27, ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? As aves vivem um dia de cada vez, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro. Jesus está nos dizendo que elas devem servir de orientação para nós. Não é que vai ser o nosso paradigma, não é que nós vamos abolir a previsão ou a provisão. Ele prossegue dizendo que apesar da existência simples de um dia, de cada vez, das aves, dos pássaros,
ainda assim, o Pai Celestial as alimenta. A conclusão do argumento a fortiori é inevitável. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Se o Pai Celestial as alimenta, será que Ele não alimentará vocês, principalmente tendo em vista que vocês valem muito mais do que elas? Então o que Deus está deixando ao seu coração nesta manhã, meu querido irmão, é que Ele cuida de você. Olhai para as aves que não semeiam, nem colhem, e contudo o Pai Celestial cuida muito bem dela. Portanto, será que a constante preocupação com o que havemos de comer amanhã e depois de amanhã não é uma afronta a Deus? Uma vez que Ele sabe do que nós precisamos, e que se Ele cuida das aves, Ele também cuidará de nós. Como está o seu celeiro? Como está a sua despensa? A sua cozinha? A sua geladeira? O que é que você tem para amanhã? A Bíblia está dizendo que você deve confiar no Senhor. Na oração do Pai Nosso, Jesus já havia nos ensinado a orar pelo pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você já teve o pão de hoje, você tem o pão para hoje. Deus vai lhe dar o pão de cada dia, o de hoje, o de amanhã e de todos os amanhãs. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter uma visão bíblica da provisão de Deus. Mas essa visão bíblica da provisão de Deus, ela é determinada pela nossa cosmologia. A nossa cosmologia, ela tem que ser bíblica, ela tem que ser de Deus. Mas há muitos modelos de cosmologia. Eu citei aqui 4 modelos. Por exemplo, o universo aberto. Eu vou ser bem sintético aqui, apesar de eu ter colocado várias coisas. A visão, a cosmologia do universo aberto é aquele modelo de cosmologia, um modelo muito primitivo, em que as pessoas viam que esse mundo era controlado pelos deuses. Então tudo que ele fala, Deus aqui pelos espíritos, que seria mais apropriado, porque era uma cultura ali animista. Então eles influenciavam as coisas, as pessoas, os acontecimentos no mundo visível. Esses espíritos são um tanto voluntariosos e volúveis, de modo que aí para eles você não poderia ter uma lei assim certa, e práticas religiosas seguidas rigidamente deveriam ter cuidado para não quebrar os tabus e os sacrifícios propiciatórios adequados, porque tudo isso ajudaria a garantir boa colheita, vitórias nos conflitos iminentes com a tribo vizinha, sobrevivência dos filhos recém-nascidos e por aí vai. Então era como se esses espíritos controlassem o universo. Uma outra visão é o universo fechado. O universo aberto, que sofre influência aí desses espíritos. O universo fechado, tudo que existe é como se estivesse dentro de um círculo. Vamos pensar em um círculo como sendo o universo. E tudo está dentro deste universo. Tudo o que ocorre na nossa vida, nesse mundo, deve ser explicado pelo que já está dentro desse círculo. E talvez o melhor exemplo aqui, moderno, que nós compreendemos, é a ciência. A ciência do tipo mecanicista e ateísta. A ciência que tira Deus, ou seja, que diz que não há nada além da matéria, da energia e do espaço. Mesmo o tempo e a probabilidade são secundários. E cada coisa, cada pessoa, cada emoção, cada acontecimento deve ser explicado pelos princípios mecanicistas de causa e efeito. Ou seja, a ciência, nessa cosmologia aqui, não somente é possível, mas é considerada como legítima. E aí tudo se explica pela ciência.
Não há espaço para a cosmologia bíblica. Não há espaço para o milagre de Deus. Tudo está dentro desse ciclo, inclusive até Deus. E tudo é explicado através de causa e efeito. Uma pandemia dessa, não há espaço para o milagre de Deus agir e interromper o ciclo de uma peste dessa. Tudo é pela ciência. Se não descobrir uma vacina ou um medicamento, a pessoa pegou, ela está no risco aí de padecer ou de morrer. Ou seja, Deus não teria espaço dentro dessa visão. Uma outra visão, uma terceira e penúltima, é uma cosmologia que a gente chama do universo existencialista, quase teísta. Isso é importante a gente ver, porque aqui nós vamos encontrar muitos filósofos e teólogos que têm essa visão. É uma modificação da alteração do modelo da cosmologia fechado. Ou seja, à primeira vista, trata-se até de um avanço. Deus está no centro das coisas. Porém, na verdade, esse modelo aqui difere pouco da cosmologia do círculo fechado. Deus é tão somente parte desse mecanismo. Ele faz parte dessa engrenagem aí. E os melhores exemplos desse tipo de cosmologia, que nós poderíamos citar aqui, seriam alguns filósofos e alguns teólogos. Esses homens não são ateus, no sentido de negarem a existência de um Deus, mas sim ateus no sentido em que negam a existência de um Deus pessoal e transcendente. Um Deus que criou todas as coisas e sustenta na concha ou na palma de suas mãos todas as coisas. Deus é para esses filósofos e teólogos que têm uma visão existencialista, quase teísta, é para eles a base do ser, uma força impessoal que dirige o homem à existência autêntica, entre outras coisas. Palavras para Deus são comuns, mas elas se referem a um ser muito diferente do Deus retratado na Bíblia, na palavra de Deus. Além disso, quanto ao modo desses homens entenderem a realidade, a ciência, com as suas leis de causa e efeito, é a força dominante também. Os homens não podem tomar decisões, mas a reflexão pode tomar decisões, mas a reflexão séria revela que mesmo essas decisões, elas são determinadas pelos fatos das ciências. É a ciência que determina, quer seja de forma absoluta, quer seja de acordo com os caprichos estatísticos, o acaso estatístico. E a última visão é o universo controlado, que aqui nós chamamos de uma cosmologia bíblica. Essa deve ser a sua visão. Tudo que existe no universo fenomenológico, no universo criado, encontra-se, sem exceção, dentro desse círculo, juntamente com todas as outras coisas a serem criadas. Uma doença, uma pandemia, o coronavírus, tudo estaria dentro desse círculo. Dentro desse universo, há leis científicas a serem descobertas e uma ordem padronizada que rege o princípio de causa e efeito. Acima desse universo está Deus. Acima deste mundo há um Deus pessoal, um Deus onipresente. E por isso, na verdade, quando nós falamos da onipresença de Deus, ele se encontra acima e se encontra dentro do universo. Ele está acima porque é poderoso, criador e sustentador de todas as coisas, e está dentro, empregando aí categorias espaciais, no sentido de que ele está presente em todos os lugares. Mas esse Deus é um Deus pessoal infinito, o Deus criador. Nesse sentido, o nosso Deus, o Deus da Bíblia,
está ontologicamente em posição oposta à criação, porque ele é criador e sustentador do universo. O universo que foi projetado por ele e que funciona segundo as leis regulares e previsíveis. Porém, isso acontece somente porque Deus exerce constantemente sua soberania sobre tudo. O dia nasce, o sol nasce, declina, a pessoa nasce, cresce, reproduz e morre. Mas esse Deus, ele tem poder e tem liberdade para suspender e abolir as leis científicas a qualquer momento que decidir. Por exemplo, só isso aqui explica a ressurreição de Jesus. Ele morreu. Então, segundo a lei, segundo a medicina, não havia possibilidade nenhuma dele voltar à vida. Mas a Bíblia diz: Deus o ressuscitou. É esta visão, meu querido irmão, que nós precisamos ter. Essa cosmologia bíblica de um Deus criador e sustentador e que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas, o controle deste mundo, do universo, do Brasil, do mundo e da sua vida também. Você precisa confiar em Deus, total e completamente no Senhor. De modo que esses versículos aqui, que nós analisamos, os versículos 25, 26 e 27, Jesus mostra que existem algumas fontes de preocupação. Preocupação com o sustento, o que haveremos de comer, de beber ou de vestir. Preocupação com o dia de amanhã, como ele vai dizer no verso 34, basta cada dia o seu mal. Mas no verso 30, ele fala que a falta de fé, que a falta de confiança é a causa de todas essas preocupações. Ele diz que os pagãos, que os gentios se preocupam com tudo isso. A ansiedade, meus irmãos, com as coisas do mundo, do presente e do futuro, ela pode prejudicar você. Nós temos um Pai que, dentro da cosmologia bíblica, um Deus criador, provedor e sustentador de todas as coisas, ele supre as nossas necessidades. Busque, portanto, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus orientou os seus discípulos prudência. Prudência que prevê o futuro, a fim de tomar medidas necessárias para responder oportunamente às suas demandas. Mas ele proibiu o afã, o angustiar-se pelo dia de amanhã, antes de saber o que nos trará o amanhã. Jesus, portanto, manda que confiemos. E para isso, ele usa argumentos também, do maior para o menor e do menor para o maior. Se Deus nos deu um corpo e uma vida, contudo, muito mais, ele nos dará o alimento e as vestes para este corpo. Ou seja, se Deus cuida do maior, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, não pode confiar a Ele ou nele o cuidado do menor, o alimento e as vestes? Ou partindo do menor para o maior, as aves e as flores como exemplo. Se Deus cuida das flores, muito mais cuidará de vós. Que Deus lhe abençoe, que Deus abençoe a sua vida, coloque-a nas mãos de Deus. E como disse Cristo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, nem com o que comer, nem com o que beber e nem com o que vestir. Ele diz que Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, sabe que você precisa de tudo isso e que Ele cuidará de
tudo isso, coloque nas mãos de Deus. Ore comigo neste momento. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. E aprendemos nesta manhã que precisamos ter uma confiança total, uma confiança irrestrita no Senhor, entregando ao Senhor e colocando nas mãos do Senhor as nossas vidas e as nossas necessidades, sabendo que o Senhor cuida de nós. Abençoa, meu Deus, cada irmão, cada pessoa que ouviu esta mensagem e que ora comigo neste momento. Pessoa que pode estar angustiada, preocupada, inquieta, ó Deus, pelo dia de amanhã. Às vezes nem tanto pelo que comer, pelo que beber e nem pelo que vestir, mas quem sabe com outras coisas, outras preocupações, que possam descansar no Senhor e confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. À noite, nós daremos continuidade a esta exposição. Será uma mensagem mais curta, porque nós já vimos o princípio que rege toda essa sessão, que é da confiança irrestrita em Deus. Hoje à noite eu quero conversar com você sobre como enfrentar e vencer a preocupação ou a ansiedade. Convide a sua família, junte a sua família para a noite às 18h30. Você está conosco aí na sua casa de maneira online, fazendo seu culto de celebração ao Senhor e ouvindo a mensagem de Deus e aprendendo através da Bíblia, pela palavra de Deus, como viver esse tempo de pandemia e vencer as inquietações e preocupações com o dia de amanhã. Até mais tarde, Deus nos abençoe.